Após 36 dias, greve dos Correios chegou ao fim. Presidente Bolsonaro abriu o encontro das Organizações das Nações Unidas. Aprovada a medida provisória que recria o Ministério das Comunicações. Deputados estaduais aprovam recursos para saúde, educação e cultura. Vereadores de Criciúma derrubam veto e projeto que põe fim à cobrança dupla da COSIP é aprovado. Governo do Estado aponta irregularidades no contrato de locação do prédio onde funciona o Detran Santa Catarina. Tribunal Superior Eleitoral desenvolve aplicativo para denúncias eleitorais. E ainda, governo do Mato Grosso pede socorro à Força Nacional para tentar conter incêndios no Pantanal. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. E o Tribunal Superior do Trabalho decidiu em julgamento encerrar a greve dos funcionários dos Correios, que começou no dia 17 de agosto. De acordo com a decisão, os empregados voltam aos trabalhos imediatamente, sob pena de multa de R$100 mil por dia. A decisão representou uma derrota estatal, já que ficou mantida a cláusula que prevê a correção monetária de 2,6% dos salários. Os trabalhadores, no entanto, pediam uma reparação salarial de 5%. A Corte considerou que o movimento grevista não foi abusivo. Os ministros decidiram seguir a jurisprudência trabalhista e haverá um desconto salarial referente à metade dos dias de greve. Nos demais dias haverá compensação. O fim da greve era defendido pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e pelo presidente dos Correios, General Floriano Peixoto. Os dois disseram que a retirada dos benefícios era necessária para manter a sustentabilidade da empresa. Entre os benefícios que serão alterados, de acordo com a decisão da Corte, está a remuneração das férias. Atualmente, os funcionários recebem 2/3 de adicional ao salário. A CLT garante ao trabalhador 1/3 de incentivo no período de descanso. Segundo os Correios, a economia prevista com a revisão será de mais de R$600 milhões ao ano. A licença maternidade também vai mudar. Atualmente a licença é de 180 dias e a proposta com a retirada da cláusula é para 120 dias como trabalhadores do regime CLT. Na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Jair Bolsonaro destacou os impactos da pandemia do novo coronavírus e as queimadas na Amazônia e Pantanal. O discurso foi gravado, já que desta vez o encontro aconteceu de forma remota. Bolsonaro iniciou seu discurso lamentando as vidas perdidas em razão da Covid-19. O presidente falou que, além do problema de saúde causado pelo coronavírus, o Brasil enfrenta ao mesmo tempo outro grande inimigo, o desemprego. Em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos 2 problemas para resolver: o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Bolsonaro lembrou que seu governo implementou medidas econômicas, como auxílio emergencial, para ajudar 65 milhões de pessoas que não tinham qualquer fonte de renda naquele momento. Também falou que o Brasil é o maior produtor mundial de alimentos e que preserva 66% da vegetação nativa do país. O presidente lembrou que, devido à grandiosidade da floresta amazônica, é difícil combater as queimadas e defendeu também que os focos criminosos são combatidos em seu governo. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater
não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que recriou o Ministério das Comunicações, cujo titular é o deputado licenciado Fábio Faria, do PSD. A nova pasta foi desmembrada em junho do Ministério da Ciência e Tecnologia. Também foi aprovada a medida provisória que concede aumento salarial retroativo para policiais do Distrito Federal. Os deputados iniciaram a sessão virtual com a votação da medida provisória que concede aumento salarial retroativo a janeiro de 2020 para policiais civis e militares do Distrito Federal. O aumento foi promessa do presidente Jair Bolsonaro às categorias. A medida ganhou apoio também de partidos da oposição. Deputadas da bancada do Distrito Federal reiteraram que o reajuste salarial já estava previsto na lei orçamentária anual. Aproveitar aqui esse tempo que nos resta para explicar para as pessoas, a gente entende muitas das vezes o constrangimento dos parlamentares em estar votando essa matéria, mas explicar que esse reajuste foi concedido alguns meses atrás, antes mesmo da pandemia, e é muito importante que a gente mantenha a nossa coerência, porque essa casa votou a favor. Então é importante que a gente mantenha a coerência e dizer o seguinte: o impacto é no Fundo Constitucional de Brasília, e Brasília, infelizmente, ela não tem, ela precisa do aval de âmbito federal para poder conceder qualquer reajuste aos seus servidores. Eu queria aqui, para poder falar com os meus colegas, dizer que essa medida provisória foi editada antes da proibição do aumento para os servidores. Ela já produziu os efeitos, né? Ela não pode mais agora, a gente vai retroagir para prejudicar esses servidores, esses policiais, militares, civis e bombeiros militares que já estão recebendo um reajuste. Não estamos falando aqui de aumento de salário durante a pandemia. E aí eu compreendo os meus colegas que se preocupam de falarmos de reajuste, mas não se trata de aumento, né? A gente vai permitir agora que seja retirado isso que lutaram durante muitos anos. O relator, deputado Luiz Miranda, do DEM, encaminhou parecer favorável à matéria. A MP 971, que perderia a validade nesta terça-feira, foi aprovada. Caso a MP caducasse, os salários voltariam ao patamar anterior, mas os valores pagos não precisariam ser devolvidos. Também teve a aprovação da maioria dos deputados a votação da medida provisória que recriou o Ministério das Comunicações, a partir do desmembramento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A MP entrou em vigor em junho. Um dos pontos debatidos foi a inclusão da SECOM, a Secretaria de Comunicação, que antes fazia parte da Secretaria de Governo da Presidência, na estrutura do Ministério das Comunicações, o que foi criticado por partidos contrários à matéria. Entre outras atribuições, a SECOM é responsável por comandar a propaganda oficial do governo Bolsonaro e a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que controla a TV Brasil e outros veículos. Atualmente, o titular do Ministério das Comunicações é o deputado Fábio Faria, do PSD. O relator da proposta, deputado Cacá Leão, do PP, chegou a retirar pontos polêmicos do seu relatório para que pudesse ter acordo para a votação. Só para esclarecer um pouco a matéria, que é o que foi falado aqui não condiz, pois o ministro ele não tem nenhum tipo de ele não é sócio de nenhuma empresa, seja de rádio ou de televisão, e também o seu casamento é feito com uma separação total de bens, então não há nada que venha a implicar a sua conduta nessa questão do Ministério das Comunicações e nem tampouco na questão da SECOM vir a fazer parte da sua estrutura, até por entender que isso é uma decisão de governo, que cabe ao governo tomar essa decisão. Então, fico muito tranquilo em falar pela rejeição do destaque, orientando não pelo Partido Progressista. Reafirmando aqui a questão que cabe ao governo a melhor organização administrativa para fazer frente à sua comunicação. Eu quero começar dizendo da importância desse projeto e a forma que ele foi feito e foi relatado pelo deputado Cacá Leão já mostra a seriedade do governo nesse assunto. É incrível ver a oposição
e as deputadas que me antecederam, criticando o governo por ter uma nova forma de administrar o país. Talvez eles se lembrem do toma lá da cá dos governos do PT, das quais eles faziam parte, PCdoB, PSOL, comunistas e socialistas, onde eram mais de 40 ministérios, que era uma loucura, ingovernável o país. Nós achamos que a emenda é meritória, mas nós entendemos que essa prerrogativa é do presidente para que ele possa decidir aonde cada secretaria deve estar. A seguir, vereadores de Criciúma derrubam veto e projeto que põe fim à cobrança dupla da COSIP é aprovado. Deputados estaduais aprovaram em sessão da Assembleia Legislativa repasse de recursos para saúde, educação e cultura. A reportagem é de Deluana Bus. 3 iniciativas que tiveram origem no governo estadual foram aprovadas pelos deputados durante sessão ordinária nesta terça-feira, dia 22 de setembro. Primeiro, os parlamentares aprovaram o projeto de conversão em lei da medida provisória que estabelece gratificações para os servidores da Secretaria de Estado da Saúde que atuam no enfrentamento da epidemia da Covid-19. Por várias vezes, até tentei pautar a matéria por falta de resposta do governo, mas ao final o governo reagiu e trouxe essa proposta que nós passamos ela na íntegra como veio do governo, mostrando a nossa boa vontade de fazer aquilo que é certo para o bem de Santa Catarina. Eu tenho certeza que essa MP, com essa nova redação, ela é uma MP justa, propícia, deputado Vicente Caro Preso, para esse momento que nós estamos vivendo de pandemia e de necessidade de valorização desses valorosos trabalhadores do serviço de saúde que estão na linha de frente e que nós temos que olhar. E existe o dinheiro para isso, por isso que é mais justo ainda. Os deputados também aprovaram o projeto de conversão em lei da medida provisória que concede auxílio financeiro ao setor cultural catarinense durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19. A medida prevê a destinação de R$4 milhões em caráter emergencial para os trabalhadores e pessoas jurídicas que atuam no setor. Na questão da Covid, não fossem esses homens e mulheres que estão fazendo o enfrentamento direto, sem mesmo pensar, avaliar os riscos que trazem para suas próprias famílias, nós não teríamos chegado até aqui. A iniciativa do governo é nobre, e tão nobre ainda é a condição do parlamento de melhorar essa proposta, alcançando mais profissionais. Não menos importante também, a medida provisória que socorre emergencialmente o setor cultural tem uma contribuição muito importante do parlamento, que reúne também um esforço de R$2 milhões de economia da casa, somados a mais R$2 milhões do governo estadual, então, e que vai permitir naturalmente fazer chegar recurso numa das atividades que foi mais atacada, mais violada pela Covid. Os trabalhadores do mundo cultural, do setor de eventos, ainda não, na grande maioria, não puderam retornar às atividades. Outro projeto aprovado autoriza a abertura de crédito suplementar em favor da Secretaria de Estado da Educação. Serão R$250 milhões a mais para investimentos no setor educacional catarinense. Desses 250 milhões, eu destaco 40 milhões para tecnologia, justamente nesse momento em que nós percebemos a importância da tecnologia para os estudantes, para os professores e a carência também das nossas escolas. Esses 40 milhões vão ao encontro, inclusive, de 3 projetos de lei que eu apresentei para que todos os alunos em 4 anos possam ter acesso ao notebook e também os professores
professores nas escolas e crédito subsidiado ao professor. E mais 50 milhões para a reforma e ampliação das nossas estruturas escolares, porque nós temos mais de 1.000 escolas, muitas apresentam vários problemas, então essa dotação orçamentária a mais, vindo no momento, inclusive, onde as escolas estão fechadas, é importante para que o Estado agilize essas reformas e, quando nós voltarmos, que possamos ter escolas melhores para os estudantes e profissionais da educação. Os vereadores de Criciúma derrubaram a cobrança dupla da taxa de iluminação pública que vinha ocorrendo em condomínios verticais e horizontais da cidade. O projeto havia sido vetado pelo prefeito Clésio Salvaro, mas o veto acabou sendo derrubado. Fui pessoalmente conversar com o autor do projeto para buscar mais informações. Acompanhe. Muito bem, mais uma vez o assunto cobrança dupla da iluminação pública é tema aqui no Informe Região. O projeto já havia sido aprovado, foi vetado pelo prefeito Clésio Salvaro e ontem acabou esse veto sendo derrubado na sessão da Câmara Municipal. Aqui comigo o autor do projeto, o vereador Zairo Casagrande. Como é que o senhor analisa todo esse processo, vereador? Bom dia. Para informar a comunidade e quem está nos assistindo, durante 3 anos nós tentamos aprovar a extinção da cobrança em duplicidade de quem mora em condomínio, edifícios verticais e horizontais, que pagam pela iluminação pública 2 vezes. Pagam na sua conta de energia e o seu condomínio também paga. Mas quem paga o condomínio são os moradores. Então, ontem conseguimos derrubar o veto do Executivo e em 48 horas agora ela pode ser promulgada a lei que extingue a cobrança em duplicidade da COSIP. Eu considero uma grande conquista do nosso mandato, uma desoneração, por pequena que seja, mas é o caminho, né, para cobrarmos aquilo que é justo, quer dizer, você pagar por aquilo que você usa e não 2 vezes pela mesma lâmpada, né, pelo mesmo serviço prestado, como sempre foi. Então, através da derrubada do veto, nós conseguimos convencer os colegas este ano, porque nos últimos anos a gente não tinha obtido esse resultado. Ontem, finalmente, conseguimos, então, transformar em lei o fim da cobrança dupla da COSIP em condomínios. Espantou ou gerou surpresas de alguma forma o veto do prefeito ou já era esperado, vereador? Olha, esse veto aconteceu nos anos anteriores. Eu acredito que a proximidade da eleição faz as pessoas refletirem melhor. O efeito 15 de novembro nos foi favorável à comunidade. E daí veio o resultado. Certo. Quais os próximos passos agora, já que o veto foi derrubado e o trâmite ainda é muito demorado até que de fato essa cobrança seja extinguida? O prefeito tem 48 horas para promulgar a lei. Se ele não o fizer, a Câmara faz, independentemente disso. Então eu acredito que nos próximos 10 dias a lei esteja promulgada, de uma forma ou de outra. Muito bem, aí o vereador Zairo Casagrande explicando para a gente sobre essa situação, derrubada do veto do prefeito ontem na sessão da Câmara, cobrança dupla da taxa de iluminação pública em condomínios horizontais e também principalmente os verticais. Voltamos ao estúdio. E o governo do estado e Detran Santa Catarina denunciaram indícios de irregularidades em contrato de locação da antiga sede situada na capital Florianópolis. Confira. Um levantamento realizado pelo Detran Santa Catarina com indícios de irregularidades no contrato de locação do prédio da antiga sede do órgão foi entregue na última terça-feira para a Controladoria Geral do Estado. O prejuízo aos cofres públicos somente nos últimos 5 anos é estimado em 3 milhões de reais. As investigações que iniciaram em fevereiro identificaram inconsistências no contrato que esteve vigente nos últimos 27 anos. Hoje nós estamos fazendo o que vimos fazendo desde a transição, desde o início do governo, revisando contratos, verificando o que está em conformidade com a lei e com a verdade. E este é mais um dos contratos, o contrato de aluguel da edificação que abrigava o Detran de Santa Catarina,
que tem aproximadamente 25, 27 anos de contrato, ele é um contrato também lesivo ao interesse público, lesivo aos cofres públicos, porque descobrimos nesse contrato um processo que, inclusive, se extraviou desapareceu dentro da Secretaria de Segurança Pública. Descobrimos que há uma diferença da área alocada a menos. Então, o contrato previa praticamente 900 metros a mais, previa a sua remuneração de uma edificação com 900 metros a mais do que de fato ela existe. Isso também gera prejuízo ao erário público. Só nos últimos 5 anos, que é o cálculo rápido que se fez, aproximadamente 3 milhões de reais em prejuízo ao erário público. Nós imaginamos isso ao longo dos últimos 27 anos, então, que cifra nós chegaremos, não podemos precisar agora, isso vai ser periciado. A diretora do Detran Santa Catarina, Sandra Mara Pereira, explicou que as informações estão sendo apuradas desde fevereiro. Em junho, foi montada uma comissão para as providências preliminares. O relatório foi encaminhado na última semana aos órgãos de controle do Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Na apuração que nós começamos em fevereiro, entre a matrícula do imóvel e o contrato, nós instauramos essas providências preliminares, foi publicada uma portaria, designamos uma comissão, e a comissão concluiu semana passada que, de fato, que existem fortes indícios e robustos indícios de que entre a área alocada e o contrato temos aproximadamente 900 metros a menos de área construída que o Estado vem pagando ao longo dos anos. O contrato até 2018, ele era de R$196 mil. Em 2019, 2017 e 2018, ele sofreu um decréscimo de 5%, daí ele foi para 285 mil. E aí, em 2019, nós pagamos esses 185 mil. Em 2020, nós fizemos a mudança da sede, sob muitos protestos, muitas ações. E agora nós concluímos o relatório, já encaminhamos para o Ministério Público, já encaminhamos para o Tribunal de Contas e hoje à tarde vai para a Controladoria do Estado. Carlos Moisés reforçou ainda a importância da digitalização dos processos dentro do governo do Estado, o que evita possíveis fraudes e extravio de documentos. Isso é um trabalho que nós estamos fazendo com todos os outros contratos, como eu já dei exemplos aqui dos contratos na compra de oxigênio para os hospitais, para uso medicinal. Agora também no sistema prisional, contrato de terceirizados, a Secretaria de Administração Prisional deve economizar cerca de 100 milhões este ano por conta da revisão dos seus contratos e inúmeros outros contratos que nós estamos fazendo com muita transparência, detectando irregularidades. Esse indício de diferença de área paga, remunerada por diferença de área existente, vai se submeter agora ao crivo das autoridades de forma muito transparente, com independência, fora do Detran, inclusive, para que a gente tenha a verdade, se a verdade seja entregue à população de Santa Catarina, e os responsáveis, então, sejam, de fato, responsabilizados pelos seus atos. A seguir, Tribunal Superior Eleitoral desenvolve aplicativo para denúncias eleitorais. Eleições 2020. O Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu um aplicativo para denúncias que começa a circular em todo o país. A ferramenta começa a funcionar no próximo dia 27. Ele estará a postos para ajudar. Ficará de olho para que nada passe batido. E pode colocar a boca no trombone porque ele foi criado para isso mesmo. Pardal é o nome do aplicativo. Nasceu em 2014 para receber denúncias de irregularidades na campanha eleitoral. Práticas que são proibidas pela lei das eleições. Entre os não permitidos que poderiam dar ensejo a uma denúncia no Pardal, nós temos utilização de outdoors. O outdoor ele foi banido da política brasileira, ele não pode ser utilizado em propaganda eleitoral. Nós temos aquele chamado derrame de santinhos que ocorria no dia da eleição, em que se espalhava santinho por toda a cidade, também é uma prática considerada ilícita,
que não pode ocorrer. E o Pardal está de volta nas eleições de 2020 com novidades. Agora o denunciante vai receber um e-mail de confirmação da denúncia e terá que explicar com fotos e texto o conteúdo a ser denunciado. E por meio de um filtro, o app aceita apenas aquelas denúncias relacionadas ao poder de polícia da Justiça Eleitoral. Isso para evitar duplicidade de denúncias e lixo eletrônico. E, quando não aceitar a denúncia, o aplicativo já oferece o contato da ouvidoria do Ministério Público, mais próximo. A ideia foi facilitar para o cidadão a comunicação pelo meio eletrônico, mas, ao mesmo tempo, criar uma ferramenta que trouxesse uma informação de qualidade para o Poder Judiciário. Porque a porta não pode ser tão larga ao ponto de qualquer irregularidade chegar, irregularidades que muitas vezes atentam contra o sentimento do cidadão, mas que na legislação elas são consideradas condutas normais, e ao mesmo tempo que nós possamos dar vazão a todas essas irregularidades apontadas e o juiz possa realmente atuar naquilo que ele entende que é o mais grave. O aplicativo poderá ser baixado a partir do dia 27 de setembro. Ele só estará disponível para celular e tablet. Isso porque nas eleições de 2018, quase todas as denúncias vieram de dispositivos móveis e não daqui do computador. Agora é ficar de olho e contar tudo para ele. Assim como um bom passarinho, o Pardal não vai ficar de bico calado. Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, pediu ajuda ao Ministério da Justiça para que a Força Nacional auxilie no combate aos incêndios no Pantanal e em outras regiões do estado. O governo federal já sinalizou que vai atender o pedido. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, antes da chuva cair, o Pantanal chegou a registrar quase 16 mil focos de incêndio, o maior número dos últimos 22 anos, quando as ocorrências começaram a ser registradas. A Polícia Federal investiga os responsáveis por alguns destes focos de incêndio, através de análises de imagens de satélites. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e o dono de uma das fazendas foi preso em flagrante pela posse irregular de armas e munições. O fogo já destruiu 15% da região. Na semana passada, o governo mandou o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, a Mato Grosso, anunciar recursos. Ao todo, a pasta liberou 14 milhões de reais para o enfrentamento das queimadas. De acordo com o Ministério da Defesa, as Forças Armadas coordenam a operação de combate aos incêndios, que emprega, neste momento, 542 profissionais. A chuva que caiu na madrugada deste domingo no Pantanal, embora considerada fraca, também amenizou os focos de calor na região. O ministro do Gabinete Institucional, general Augusto Heleno, disse nesta segunda-feira, em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, que os outros países não têm motivo para criticar tanto o Brasil e nem reclamar, porque eles já devastaram tudo que está sob o controle deles. Falou sobre os efeitos naturais do clima e fez um alerta para o motivo de tantas censuras ao atual governo. Não podemos admitir e incentivar que nações, entidades e personalidades estrangeiras, sem passado que lhes dê autoridade moral para nos criticar, tenham sucesso no seu objetivo principal, obviamente oculto, mas evidente para os não inocentes, que é prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro. É importante ressaltar que o assunto é altamente polêmico. Não há comprovação científica de que o aumento de incêndios nas florestas primárias decorra de inação do governo federal. Na verdade, elas têm a ver com fenômenos naturais, cuja ação humana é incapaz de impedir. E o Ministério da Justiça decidiu levar adiante a construção de um sistema de satélites para monitorar os desmatamentos no país. A previsão é que tudo esteja pronto daqui a 6 anos. Boa parte dos recursos deverá sair das indenizações que a Operação Lava Jato conseguiu do dinheiro desviado da Petrobras. Segundo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva,
O novo sistema não vai monitorar apenas os desmatamentos de florestas, mas também as fronteiras e a agricultura e o controle de tráfego marítimo. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.